Fala galera, tá começando mais um Cafezinho Podcast e no episódio de hoje eu converso com um jovem inspirador, o nome dele é João Gustavo. João Gustavo, ele é um jovem cristão, ele faz parte do TLC e do grupo de oração Filhos da Misericórdia. Ele passa por toda a região dando seus testemunhos e ensinando os jovens sobre Jesus Cristo. Além disso, também ele interpreta Jesus na Semana Santa de Simonésia. Então, vem com a gente, fica aqui no Cafezinho Podcast que a gente vai conversar com o João Gustavo. E se você está precisando de alguém para animar o seu evento, você pode me chamar para cantar no seu evento. Eu faço voz e violão e carrom, então a gente pode combinar para melhor animar o seu evento. Então chama o Arthur Temer, me chama que eu vou para cantar para você, seja no seu aniversário, no seu casamento, chama. E aí galera, estamos aqui com o João Gustavo. João Gustavo, mano. Muito obrigado, velho, Eu que agradeço por pelo aceitar convite. o convite. Eu que agradeço. A ideia do Cafezinho Podcast é inspirar outras pessoas, é colocar as pessoas num lugar melhor, com certeza, do que elas estavam ontem ou há um minuto atrás. Eu acredito que depois do podcast de hoje, que a gente está assistindo, nesse momento que a gente está fazendo, a nossa conversa, né? As pessoas vão sair daqui muito inspiradas. Eu espero que os jovens se inspirem em você, porque com certeza muita gente vai nos assistir aqui e vai ser um sucesso. Com certeza. Hoje, como a gente falava no início, o cuidado com os jovens, né, que da igreja tem o cuidado, e eu hoje, como membro ativo da igreja, tenho esse cuidado com a juventude, né, em levar uma palavra, em tentar resgatar mesmo aquelas pessoas que se encontram em dificuldade, aqueles jovens que vão dizer que está perdido aí, e levar uma palavra amiga e tentar resgatar e trazer eles para uma vida melhor, como você disse no início. Sim. João Gustavo, a gente estava conversando um pouco antes da gente dar o play na câmera e você me disse uma palavra que me pegou. Essa palavra é missão. E para você ter a sua missão tem um chamado também, né? Como que veio esse chamado? Como que veio o seu encontro com a Igreja Católica, com Jesus Cristo? E você pode me falar do início ali, de como Claro, com você certeza. percebeu o seu chamado, que você tinha essa missão? Então, cheguei até a arrepiar, realmente foi algo veio realmente de Deus, né? Eu, por volta dos meus 12 anos de idade, eu já participava da igreja, mas de um tempo dos meus 12 anos de idade eu acabei me afastando completamente das atividades da igreja e me afastei mesmo. E no ano de 2017, perdão. 2017. Então, no ano de 2017, eu fui me deparado com um convite de fazer o retiro de carnaval. Sim. Primeiro acampamento de carnaval do grupo de oração Filhos da Misericórdia, como mencionado no início. E a princípio eu fiquei assim, mas o que eu vou fazer lá? Eu não sei entender, né? Mas então eu fui, cheguei Com a cara lá. e a coragem. Né? Minha mãe chegou pra mim, eu já fiz sua inscrição, então tá bom, eu fui. Foi sua mãe que fez, então. Foi, minha mãe fez a inscrição. Mas eu fiquei assim, eu com a vontade de vir embora. Eu cheguei lá, mesmo que eu tinha algumas pessoas que eu conhecia, mas eu fiquei com aquele receio. Eu falei, não estou muito bem aqui não. Aí eu cheguei para um servo lá e falei, mano, eu quero ir embora, eu quero ficar aqui não. Ele, aguarda aí, vai ter uma missa de abertura, você fica para a missa e caso você quiser ir mesmo embora, a gente arruma um jeito. Então eu acolhi aquela palavra dele, fica para a missa. Eu fiquei para a missa. E ali na missa Deus já foi acalmando meu coração, acalmando, para mais na frente eu viver uma experiência que iria me trazer de volta para a igreja. Sim. Então vivi uma experiência ali e junto com essa experiência eu também recebi de Deus um chamado de evangelizar, um chamado de ser missionário, né? Ser igreja em missão, como o Papa Francisco nos diz, é igreja em saída, né? Sim. Realmente está em saída, né? Então esse chamado vem em 2017. A gente vê que o Papa Francisco, ele está renovando, né? Isso. E o que você pode me falar também, o que seria a renovação carismática? Claro, você não é um padre, né, para poder falar, você está só evangelizando na igreja. Eu quero fazer um podcast com o padre também, Padre Marcelino, fica o convite para a gente conversar mais profundo sobre isso. Mas o que seria a renovação carismática hoje? A renovação carismática hoje ele é um movimento da Igreja Católica, que surgiu há 56 anos atrás. Então é um movimento novo. E tudo que é novo tem aquela dificuldade de chegar. Então, por ser um movimento novo, é um movimento que hoje faz um grande papel na igreja, que é resgatar pessoas mesmo. A renovação carismática, eu me apaixonei por isso, que é um movimento que vai em busca, não é aquele movimento que, tá ali,
Se Sim. precisar, você vai. Não, a renovação carismática vai ao encontro. Ele vai trazendo, Isso, né? vai ao encontro. E traz uma vivência de carismas para a igreja, né? Como a igreja, o carisma de Pentecostes, que são oração em línguas e Uhum. tal. Acontece a experiência de repouso, algumas Sim, pessoas e sim. tal. E tem esse lado mais pentecostal, né? A renovação carismática tem essa diferencial hoje. Uhum, entendi. E o seu trabalho de evangelizar, como semana passada a gente se encontrou, foi até quando eu te fiz o convite, você estava indo para qual cidade? Eu estava indo a Santo Antônio do Manhuaçu. Santo Antônio do Manhuaçu, fazer uma palestra? O que Isso. seria? Qual é esse trabalho que você faz em outros encontros? Então, esse dia lá foi, eu fui pregar lá, na Você foi verdade. pregar? Então, a coordenação do encontro me fez o convite de estar lá levando a palavra. Então, eu acolhi e fui, porque a missão não é simplesmente eu ficar aqui, né? Eu ir aonde Deus me Sim, chama, né? sim. Assim como Jesus Cristo fez, no caso, né? Isso, Foi passando a palavra, ensinando, com né, certeza. para as outras pessoas e deixou aí essa história linda que Isso, ensina as pessoas a viver, eu falo com desta certeza, forma, né? né? E Jesus nos envia, né? Ide por Sim, todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? sim. Então, eu acolhi muito essa palavra no meu coração. Uhum, O ide. Então hoje, assim, para mim a missão é muito gratificante. Às vezes uhum. eu vou num lugar e chego cansado em casa, mas de alma Renovada, renovada, né? porque eu Lavada. fiz a vontade de Deus, né? Eu Sim, fui. sim, sim. Isso é legal ver um jovem dessa idade com esse pensamento. Quantos anos você tem? Desculpa. Hoje eu tenho 19. 19 anos. Então, cara, é incrível, sabe? Transformar a vida de jovens. Você Isso. tem noção, assim, alguém que você fala, a pessoa chega pra você e fala: Nossa, João Gustavo, depois da pregação que você fez, pra mim tudo foi diferente. Isso, a gente tem diversas experiências, né? Mas eu sempre gosto de deixar bem claro que tudo que é feito por nós é pela ação do Espírito Santo, né? Sim, Então eu sempre falo, ó, eu não tenho mérito nenhum. Eu apenas emprestei as minhas palavras para que Deus usasse, usasse, né? né? Isso. Então, mas a gente tem muito testemunho. Às vezes chega uma pessoa e fala, nossa, você falou, parece que foi para mim. Uhum. Eu falei, não, então acolha no seu coração as palavras e saiba que foi Deus que fez a Sim, obra. sim. Não foi de pensamento ou não foi alguém que me disse antes para Não, chegar não. até. Tudo que a gente faz em nome de Deus, pode ter certeza que não é a gente que fez. Uhum. É o Espírito que fez em nós. Sim, entendi. Massa demais. João Gustavo, outro assunto que eu queria tocar com você também é sobre a Semana Santa ao vivo, cara. O que me Nossa, chamou mais atenção depois da pandemia, né? Eu acredito que a pandemia deu uma renovada em nossa, tudo. com certeza. E depois da pandemia teve a primeira Semana Santa ao vivo, Isso, depois, foi a primeira. né? Depois de muitos anos, Depois de né? muitos anos, quando a gente lembra, eu lembro quando eu era criança, acontecia assim, era grandioso esse Isso. evento Nossa, era aqui em semana toda, Simonésia, né? era a semana inteira. Então, quando eu vi ali, quem que é esse cara que está fazendo Jesus ali? Eu não conhecia. Aí eu estava fazendo uma matéria aqui para o cafezinho, você pode conferir. Como tenho correspondido a tão grande amor, como posso corresponder ainda mais? Com mais dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os soldados despiram Jesus de suas vestes e o pregaram na cruz. Caminhemos com fé e esperança. Cafezinho também conversou com o jovem João Gustavo, de 18 anos, que interpretou Jesus Cristo. Sim, para mim fazer esse papel, eu tive uma batalha espiritual muito grande, assim, com meu ego mesmo, para mim conseguir ser como Jesus foi, ao menos o mínimo, assim, da importância que ele teve na história e conseguir interpretar ele, para mim foi muito incrível. A presença de Deus é muito forte, né? Porque por mais que é uma coisa, é um teatro, mas mesmo assim a presença de Deus é muito forte mesmo. Você sente o arrepio, fala, não, Deus está aqui do meu lado e suporta, né? Porque é pesado. Ali não é fácil, não. Eu fui conhecer o João Gustavo, a gente conversou um pouquinho, né, João Gustavo? Foi. Foi ali que a gente se conheceu. E eu achei muito incrível ver um jovem, né? Pra mim era alguém de fora que tava lá conversando, mas não. Hoje a gente tá aqui na casa do João Gustavo, ele é um menino da Vargem Grande, mora Vargem aqui na Vargem Grande. Grande. E, cara, surpreendente
como que funciona toda a preparação antes da Semana Santa? Na verdade, aquilo ali eu aceitei, meio sem saber o que eu estava aceitando. Porque eu topei com a Janara. Ela chegou pra mim e falou assim, você não quer interpretar Jesus pra gente, não? Nossa. Eu, naquela euforia toda, falei, ah, sim. Sim. Só que não foi aquele sim de conhecimento que eu tinha, Aham. isso aqui, tal. Eu não Sim. sabia o que que era. Então eu dei meu sim ali, tô em casa, de boa. Ela vai e recebe uma ligação dela. Ela mandou uns áudios, depois me ligou. Aham. Falou, vai começar os ensaios. Eu falei, ah, ensaio de quê? Ela, não, é que eu te chamei pra Aí fazer você, Jesus e tal. putz. Você falou, nossa. Eu falei, ela realmente levou a sério. Então, mas eu vou. Eu aceitei e a gente começou os ensaios, né? Nossa. Só de lembrar dos ensaios já é só riso, mano. Você não consegue fazer nada ali nos ensaios. Tudo parece que Sim, não vai dar certo, vai dar sim. tudo errado. Mas quando é no dia, acaba fluindo. Então começou os ensaios. E ali eu comecei a me deparar com algumas barreiras, né? Ah, um chegava e falava, ah não, mas Jesus não era branco. Ah, chegava outro e falava, É, mano, porque ah, crítica, mas, infelizmente. nossa, então chegava um e falava, mas Jesus não era isso. É. Ah, mas Jesus tinha barba, Jesus tinha o cabelo longo, então assim, isso eu me Jesus deparei tinha demais. 33 anos e não 19 Isso. anos. Aí só que a pessoa que havia feito o convite, ela falou, não, é você. Eu falei, então tá bom, é eu. Então beleza. E eu já coloquei em oração já, né? Falei, nossa, mano, é... E pra mim eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar meio, de certa forma, uma nudez ali em público, Sim, né? Que é sim. sem, somente com o pano ali Sim, e sim. tal. E eu tenho uma grande dificuldade com isso, Aham. né? Eu falei, já é a primeira ponto aí Nossa, que eu vou ter primeiro que... vai ter que enfrentar, né? Então, aí eu comecei ali a rezar e pedir a Deus que me ajudasse, que aquilo ali não fosse um simples teatro. Mas nesse caso, é momentos antes ou Antes. nos ensaios? Não, antes mesmo. Assim Momentos quando eu antes, recebi né? o convite dali pra frente. Ah, entendi. É porque eu sempre falava assim, eu não quero que seja Não mais an- uma Semana Sim, Santa. mas não antes de entrar em cena, no caso. Também, antes de entrar em cena Sim, também, eu houve imagino muito, que, nossa, mas a uma gente vai tensão chegar muito lá. grande. Mas, por favor, continua. Então, aí eu falei assim, ah, velho, vou começar a rezar que eu não quero que seja só mais uma Semana Santa, como o povo tá de costume. Sim. Eu quero realmente me dedicar a esse papel para que as pessoas sejam tocadas. Eu coloquei aquilo ali como um lema para mim. sim. Todo dia eu rezava e pedia a Deus, assim, usa de mim ali, que pessoas possam ser tocadas. Então, foi rezando, e Deus foi acalmando o coração, que até o momento eu estava bem receoso pela ter sem camisa, Nossa, sem eu short e imagino, tal. cara. Então, quem me conhece sabe que até é difícil me ver de short. Aham. Então, me ver lá naquela situação ali, eu Sim, falei, sim. nossa, para mim foi muito difícil. Depende de muita oração, muita conversa com Deus ali para ver se realmente Uhum. era aquilo ali Era pra me aquilo ali, fazer. sim. E aí vocês foram ensaiando, você foi Isso. pegando o jeito ou chegou na hora e deu tudo certo? Ou antes, nos ensaios já estava tudo ok? Como que foi? Então, nos ensaios tava tudo ruim, pra Aham. ser sincero. Quem participou, que tá assistindo, vai saber. Sim. Foi tudo ruim, não foi nada bom. Aham. Nada bom, nada dava certo e tal. Só que eu consegui, me encarnar no personagem e E, fazer top ali. e você nunca tinha. Nada. E as palavras do sermão, eu Sim. já tinha decorado. Então, Você pra já mim, sabia, né? isso, eu já sabia quais eram as palavras. Uhum. Então, você vai decorar isso aqui não, eu já sei de cor. Eu falei, não, menos mal. Então, a dificuldade que eu tive foi em encaixar só a voz. Entendi. É porque não é dublado, eu Aham. fazia os sermãos ali. Então, pra Sim. mim, foi a dificuldade, foi nesse ponto aí. Em colocar a minha voz, fazer que uma voz mais sofrida, uma voz de dor mesmo, que eu tive Aham. grande dificuldade. Sim. Porque, de fato, a gente vê assim, atores, né? Eu vejo vários podcasts com atores e você tem que sentir mesmo o Isso. que o personagem pede, É né? a emoção, Você tem que passar pro povo a você tem que emoção. passar pro povo a emoção. Então, Isso. você tem que sentir a emoção de fato. Se você tá triste, você tem que ficar realmente triste. Isso, então, Né? tipo, eu cheguei lá, corpo rígido, o primeiro ensaio, peguei a cruz para começar a ensaiar o percurso ali, Aham. todo duro e tal, andando normal. Sim. Aí eu falei, não, eu já tinha visto aquele filme, Paixão de Cristo, então eu falei, vou tentar inspirar algumas pontas aqui. Sim. Então eu percebi a forma que o ator andava ali naquele momento e fui ali fazendo, de certa forma... Você fez um estudo do personagem Isso, então também, né? para não andar firme, porque a cruz era pesada, não adiantava Sim. nada eu ir sair andando reto ali, não ia passar emoção Verdade, nenhuma. né? Isso. E momentos antes, Nossa, como que foi?
Momentos antes, para ser sincero, foi bem ruim, porque para fazer a barba, Aham. foi muito ruim. Você não tem nada de barba, Nossa, né? não tem nada, nada. Foi uma experiência pra mim terrível. Aham. Eles usavam um negócio lá que quase me matava. Eu tinha que. Aí eles passavam, então, passava esse selador e tinha que tampar o nariz, que era Sim. muito forte. Então, foi ali 40 minutos ali de realmente de agonia mesmo, porque. Nossa, foi. Nossa. Aqui eles passavam a cola e a cola forte, a gente tinha aquele cheiro Aham. da cola. Depois vinha com laque, você sabe o que Sim, que sim, era? o Então, laque de cabelo. pra fixar. Então, nossa, Aham. aquilo ali quase que me asfixiava mesmo. Então, foi muito ruim. Sim. E saí do salão onde a gente estava fazendo a barba e fui para as maquiagens, para as Sim. feridas e tal. Então foi outro ponto, aí foi de boa. Uhum. Só que o sangue era gelado pra caramba e não assim, incomodava demais. Aí tal, fiquei ali por mais ou menos uma meia hora, com o pessoal se empenhou ali para fazer Uhum. as feridas e tal. Então, depois que fizer as feridas, ele começa a tremer, né? E começa Sim, sim. a bater uma tensão, você não vai esquecer nenhuma palavra, e veio colocar o microfone. Aquela ansiedade, né, antes de Isso. subir. Aí chegou, colocaram o microfone em mim, o microfone daquele. Uhum. Então, aí colocou o microfone e a gente já se posicionou lá em cima, pegou a cruz e tal, colocou no ponto e eu me posicionei. Sim. Porque eu, de certa forma, eu sou o que sou conduzido. Então, acho que o papel dos soldados que conduz ali é mais difícil ainda, porque eles vão ter que fazer. Eu não, eu Uhum. vou ser conduzido por eles. Sim. Se eu quiser soltar meu corpo lá e eles me arrastar, beleza. Beleza, a gente sabe da tortura, né, que Isso, foi. então o meu papel tava de boa. Eu ia chegar, eu ia, eles iam Uhum. pegar um de um braço no outro, ia me sair quase que me arrastando ali. Sim. Então esse ponto aí foi de boa, microfone e tal. Colocou o microfone, me posicionei. Aí o padre começou a falar e comecei a tremer já. Nossa, cara. Vamos lá, vamos lá. Aí vai, chamou. Foi. Aí começou aqueles efeitos sonoros de Uhum. fundo, né? E a gente começou a encenação e tal. Começou. Aí a gente foi primeiro ponto aí diante de Pilatos e tal. Até ali Sim. tudo bem. Pilatos foi o João Vitor Carvalho, Foi João né? Vitor Carvalho. Então até ali tudo bem. Até Aham. ali não tinha acontecido nada Nada. que podia. Aham. Aí atrapalhava. Fui andando e tal. E depois que eu voltei, aí já começou. Aí eles atrapalharam a peruca, não dava pra ver meu Nossa. rosto e tal. E voltamos. Aí conduziu de novo ali. Sim. Aí eu já voltei com a cruz, né? Aí eu voltei com a cruz, o povo não. Aí os soldados não segurança? abriram espaço ali. Quando eu soltei a cruz, quase caiu no pé de uma Nossa. criança. Então, assim, E você fez quando Jesus cai, isso você também fez um percurso? foi no percurso. Foram umas 3 quedas, eu As fiz no 3 percurso. quedas você fez, né? Isso. Foi uma ali logo que saiu, perto da obra do Dino ali. Aham. A outra na faixa de pedestre e a Aham. outra na esquina. Na Então foram esquina. as 3 quedas. Na Sim. terceira queda já veio o Cirineu para ajudar. Aham. Então as 3 quedas foram feitas ali. Sim, legal. Aí nisso eu cheguei lá, aí que vem a confusão. Aham. O receptor do microfone aqui já não estava muito bem feito, porque aquele pano ali e tal, já não estava aquela coisa de confiança, né? Tava soltando, né? O soldado me faz o favor de tirar aquilo ali. Nossa. Tirou aquilo ali. Ele tirou o receptor, então, Ele do não viu, ele microfone. bateu ali Ah, e sim. caiu. Só que eu senti que puxou. E as chicotadas eram verdadeiras? Eram verdadeiras, só que era um chicote que não doía. Era algo mais, era uma espuma com os couros sintéticos, Entendi. então não Sim, doía. sim. Mas eram chicotadas mesmo. Uhum. Então o soldado vai, esbarra no microfone e derruba ele. Eu Nossa. falei, caramba, agora. Aí eu tentei dar sinal, eles não perceberam, tentei dar sinal, não perceberam Sim. e tal. Aí eu falei, eu preciso falar. Aí foi quando eu falei, ao microfone aí, algumas pessoas até perceberam na hora lá. Aí o Lucas estava perto, o Lucas viu que o receptor do microfone tinha caído. Aí ele voltou ele pro lugar e daí então Aí correu plugou, tudo. deu tudo certo. Isso, plugou tudo. Mano, Funcionou pra mim tranquilo. foi incrível, porque me passou uma nostalgia gigantesca, assim, sabe? Tá lá naquele momento e porque quando eu era criança a gente ficava ansioso, né, pra chegar a Isso. Semana Santa e pra gente ver a encenação e aquilo ali que vocês fizeram, eu achei espetacular. E tinha outro ponto também, que as pessoas que tinham o costume de ver, Aham, tinham um personagem muito bom, que aham. era o Zé Afonso. Zé Então, assim, Afonso, sim, se eu fizesse algo maravilhoso. ruim, eles iam chegar pra mim e Sim, falar, sim. caramba, isso ficou uma bosta, não ficou bom. Porque eles Aham. já sabiam que o Zé Afonso fazia muito bem. Sim, Zé Afonso Aí era. vem eu, que primeira experiência. Aham. Se eu fizesse mal ali, nossa, já ia
Sim. A volta já seria algo Sim. ruim, então teve aquele peso de consciência, tipo, eu tenho que fazer Tem bem que fazer feito. bem feito, né? Porque o antecessor era Isso. As espetacular. pessoas esperavam algo ali, Uhum, então é. Ô, mano, e qual é a sensação de estar lá interpretando Jesus, de estar preso na cruz? Então, é uma experiência muito boa, uma experiência maravilhosa, inexplicável. Só quem vive aquela experiência percebe. E também o sofrimento que aquilo ali causa. Aham, Nossa, o sofrimento que a gente que passa ali é algo que eu não consigo te explicar, porque sim, eu imagino. a partir do momento que a gente sobe, fica de braços abertos e tal, eu ficar de braços Você se abertos entrega aqui, totalmente, de né? boa, mas quando eu chego lá, que eu deparo com a multidão ali começa a vir mil coisas na sua cabeça e tal, e começa junto com a dor física mesmo, né? Aham, A dor física começa a tomar conta, a mão começa, tipo assim, parece que você vai perder a mão de tanta dor que você passa segurando aquela. segurando o ferrinho que tem Isso, na aquele cruz. ferrinho. Então é. Lá do alto da cruz a gente percebe que o meu sofrimento acho que não foi nem Não foi meio nem por cento do 1%. que É, Jesus sim, viveu. E sim, já com foi certeza, com já certeza. foi sofrimento eu estar ali, então o meu pé ficava querendo escorregar do apoio, então Aham. foi muito ruim. E como que você sai dali, como pessoa em si? Ah, eu não consigo nem Qual a descrever, nossa, transformação? é algo muito, muito de Deus. Uhum. A gente sai dali assim, eu acredito que renovado, porque você passou para as pessoas a visão do que aconteceu Sim. e você sai dali com aquele, tipo assim, aquele sentimento de missão cumprida, tipo, Uhum. eu fiz a minha parte, eu fiz aquilo que era para ser feito. E quando dá tudo certo, Sim. então, como deu, foi maravilhoso. Você deu uma sensação de gratidão muito grande e de agradecimento a Deus, né? Porque foi, nossa, foi muito bom. Cara, é sua missão mesmo, né, Nossa, cara? foi. E assim, igual eu te falei, muitas coisas vieram, tipo assim, para impedir. Aham. Ah, um bateu de frente, como eu disse um pouco atrás, que muitos falaram, ah, não, Jesus não era isso e Aham. tal. Eu não liguei para aquilo ali, eu falei, não, se for da vontade de Deus que seja eu, vai ser. Sim. Então, assim, eu sinto que realmente Deus queria que fosse eu, porque foi, assim, algo muito sobrenatural, muito Sobrenatural. bom. Incrível, mano. Oi, gente. E além disso, o João Gustavo, ele também tem a vida pessoal dele, Isso, né? Que é além da igreja. O João Gustavo, ele trabalha na roça, é agricultor, né, João isso, Gustavo? cafeicultor, Cafeicultor, trabalha com café. Eu vejo vários stories dele aí durante o dia trabalhando mesmo. E você mexe com ouro da nossa isso. região, né? Aqui o que sustenta a nossa região, ela é sustentada pelo café, né? Sim. E hoje, como produtor de café, para mim é uma gratidão muito enorme. Tipo, Uhum. fazer parte da economia da cidade, de certa forma, né? Sim, sim, Diretamente, né? sim, sim. E como eu já tinha, você falou e tal, a minha vida pessoal é trabalho e tal. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas você trabalha e tal, você tá pregando no retiro, mas você trabalha. Então, não, sim, É, eu tenho minha claro, vida é. social e tal, não é totalmente dedicada à missão. É, e a vida na igreja, ela não te prende, né? Não, não me prende. Em momento algum, sempre que as pessoas chegam perto de mim e falam, ah, eu não vou na igreja porque lá não vou poder fazer nada e tal. E Aham. diferente disso. A gente pode fazer tudo, mas nem tudo aquilo nos convém, né? Sim, sim. Então, se a gente estiver de acordo com aquilo que a igreja nos ensina, né? Não tem Uhum. nada a ver você ter sua vida cá e tal, viver também, né? Sim. Tipo, eu mesmo trabalho todos os dias, tenho lá na roça, lá eu e meu avô e mais um, Uhum. então eu tenho compromisso de estar ali todo dia. Sim. Todo dia eu tô ali, então nesse período de safra de café, então é bem puxado. Vocês viram que hoje Uhum. é sábado e eu Aham. consegui parar. É, a gente tá até aqui, tá escurecendo um pouquinho, gente, porque já é final de tarde. A gente pegou o João Gustavo depois do trabalho, né, João Gustavo? Foi Isso. quando deu um tempinho pra gente poder conversar, porque amanhã a gente vai gravar mais podcast, né? E, inclusive acho que foi algo de Deus ter sido hoje. Sim. Porque hoje ali eu tava, pouco tempo antes de a gente conversar, um irmão ligou e falou aqui, você não pode ir comigo em tal lugar amanhã não? Vou num grupo de oração lá e tal. Eu falei, não, posso, porque você já tinha falado e Aham, tal, já né? tinha falado, a gente tinha Então eu combinado falei, amanhã. como é que Deus age, né? Não É, foi faz hoje, tudo da isso, maneira certa, com né? certeza. Então, se fosse amanhã, não daria. Eu ia Sim. falar que, ah, não, vou ter agora, eu vou dar preferência ao chamado, né? Aham. Então, vocês falaram, não, pode ser hoje? Eu falei, pode ser. Sim. E logo que eu disse que pode ser, eu já recebi esse convite. Então, como Deus age, Sim, né? sim, dessa forma mesmo. Assim como a gente veio pra cá hoje, o Isaac esqueceu o pedestal. Falei, putz, Isaac, esqueceu o pedestal, vamos ter que ir lá na rua buscar e tá ficando escuro, né? Aí eu fui pra rua com ele.
a moto começou a bater economia Nossa, sabe? olha. Aí deu tempo de, olha só, porque senão eu poderia ficar preso na estrada, eu não sabia que era um Com pouquinho certeza. longe assim. E quando a gente vai falar de Deus, muitas coisas tentam impedir. Sim, Então, assim, quando é para falar do Evangelho, falar de Jesus, sim. todas as forças inimigas elas se levantam para impedir que a mensagem chegue. Uhum. Tipo assim, eu vou evangelizar, sei lá, um irmão lá de rua lá. Sim, Tudo de ruim que pode acontecer para mim não chegar até o irmão, vai acontecer. acontece. Sério, mano? Tudo de ruim. Então, assim, às vezes a gente vai pro encontro, por experiência própria, Isaac tá atrás das canas, a gente foi pro encontro, a moto de um irmão arrebentou a corrente. Nossa, cara. Então, olha pra isso, olha pra ver. Reserva em Caratinga. Como é que é, Isaac? Que é reserva de Caratinga ali, tem? Aham. Então, naquela parte que não tem asfalto ali, corrente rebenta pelo lugar, não tem casa próxima. Então, quando você vai evangelizar, acontece tudo Nossa, de pior, assim, de isso, ruim pra tudo de impedir. pior. É em casa, mano, é tudo. No trabalho mesmo, inclusive ontem eu tive uma Aham. pregação no grupo de jovens TLC. Sim. Então, assim, eu tava lá e pouquinho na hora que eu tava saindo já, o despopador resolveu entupir. Aí Nossa. eu falei, Pra caramba, atrasar. e tal, você vai e volta, tem que voltar pra trás e Uhum. demora e tal. Mas quando a gente como eu falava de fidelidade ontem, quando a gente é fiel a Deus, ele faz a obra ali e dá tudo certo. Sim. No final, dá tudo Isso, no certo. final dá certo. Eu tenho alguns assuntos que veio aqui na minha mente, mas é melhor a gente conversar diretamente com o padre, né? Isso. Mas eu quero saber de você, assim, as pessoas te vê lá em cima do altar junto com os padres, auxiliando o padre, né? Isso. E eles confundem muito, te chamam de padre também. A verdade é que a gente até esqueceu de falar também do Ministério de Acólito, né? Aham. Que eu também desempenho, né? Sim. Hoje não com tanta frequência mais, mas eu tô ainda no grupo e... Seria nesse caso esse coroinha. Isso, um coroinha. Um coroinha avançado, de Avançado, certa forma. sim, aham. Então, assim, muitas vezes que eu já cheguei em algum lugar, as pessoas vêm e tomam a benção. Eu falo, Aham. Deus abençoa, mas Claro, eu não sou padre. sim. Então, geral, a gente depara muito com isso. Muito Uhum. mesmo. As pessoas mais na região... Foi uma experiência que eu tive em Rio Preto. Eu cheguei lá e tal, aí Você veio que o vestiu os pessoal, todo favetes. mundo, benção, Deus abençoa. Mas eu Sim. não sou padre, não. Sempre deixo bem claro Aham. isso, né? Porque às vezes a pessoa confunde e tal. Sim. Então Não é padre nem estudante para ser padre, Não, diácono, né? Não. É você só ali o seu trabalho é só auxiliar mesmo, Isso, padre no caso. é só o serviço de... Estamos a serviço do altar, mas as coisas superficiais, né? Uhum. As coisas mais profundas ser realizadas pelos padres, ministros e o diácono que se tiver Sim. também. Nesse caso você pode fazer quando não é missa, como que chama? Celebração da palavra. Você pode fazer celebração Sim, nesse a caso? celebração da palavra é algo que eu posso fazer, você também pode fazer. Então não tem isso que celebração da palavra é só um tal, não. Entendi. Então todos nós, se souber, pode fazer, Aham. pode ser feito. Sim, sim. Eu acho que é isso, né, João Gustavo? É isso aí, se tiver mais algum ponto. Cara, ó, eu agradeço muito, tá ficando à noite já. Cara, muito obrigado, eu sou Mano, seu fã, eu tá que agradeço bom? pelo convite, De coração viu, mano? mesmo. Eu que agradeço pelo Ó, convite. Cafezinho Podcast, esse jovem aqui é massa e com certeza tá só no início da história dele. É só o começo. É só o começo, tem muita coisa pela frente ainda e, cara, sensacional. Obrigado, João É nóis, Gustavo. mano. Valeu, cara. Valeu.